Fala galera da Web TV Amor Divino e também do canal Prática Celeste. Hoje nós iremos falar sobre evangelização. Estamos aqui, Padre Rafael e eu, iremos nesse momento começar a nossa conversa, esse nosso podcast, para a gente discutir um tema que é muito importante, que é o tema da evangelização, o tema daquilo que é a nossa missão, a nossa vida, parte da nossa vida. Isso. Católico não pode jamais deixar de evangelizar. Isso aí, um tema antigo e sempre atual. Exatamente. Né? E hiper necessário também, né? Sim. Muito necessário para todos nós. É porque as pessoas acham que evangelização é só sair por aí falando de Jesus, né? E é muito mais do que isso, né? Claro. Essa é a grande verdade. E a evangelização, ela passa por alguns âmbitos, né? Não só o primeiro anúncio, né? O querigma, o anúncio do evangelho, mas também o pastoreio, também, né? A formação do discípulo, porque a evangelização não é só fora, né? É intro também, né? Isso. É dentro também, né? Portanto, então, testemunho também, isso, né? Exatamente. Quando a gente fala de... exatamente, porque a obra de evangelização, a maior obra de evangelização é o testemunho, né? Isso. É aquilo que a gente remete-se às palavras de São Francisco, né? Evangelizar a todo momento, se preciso, com palavras. Né? Porque é justamente isso, né? A evangelização é o testemunho de cada cristão, né? Cada cristão é o evangelho vivo e é o próprio anúncio do evangelho no mundo, né? É como os documentos da igreja chamam, né? Diz que o cristão é um sinal escatológico, né? Ou seja, é um sinal do reino dos céus, já é um anúncio do reino dos céus, né? Que bonito. Essa eu não conhecia não, velho. Essa eu não conhecia não, novidade. Isso é bom. Então, hoje a gente separou aqui alguns pontos para a gente desenvolver sobre o tema da evangelização, né? E eu acho muito importante, sim, antes de a gente começar, que você possa também deixar o seu like, compartilhar para todos os seus amigos esse podcast, esse vídeo, que é maravilhoso para a formação, principalmente dos católicos. Se você tem aí uma catequista, um catequista como eu sou, manda esse vídeo também para que eles possam ver, ser formados e principalmente para comentar, trazer novas propostas também para o canal. Isso. No nosso comentário. Questões, perguntas também, né? Exatamente. Porque às vezes a gente tá aqui batendo papo, conversando, e às vezes passa alguma coisa, né? E às vezes é alguma coisa que não fica, talvez, bem explicado. Então, né? claro. Coloca ali no comentário, né? Faça pergunta, e é isso que é importante, essa interação da gente, para que a gente possa crescer cada vez mais, né? Junto também, né? Isso aí, muito bem. Bom, então nós vamos falar sobre a evangelização nesse momento. E para a gente começar, vamos trazer aqui alguns fundamentos bíblicos, né, sobre a evangelização, algumas passagens da palavra de Deus que vão dar sentido à evangelização cristã católica, né? Isso. É assim, né? Dentro da Sagrada Escritura, é claro que se a gente pegar o evangelho em si, ele é a evangelização, né? Certo. Até por sua composição e, é claro, por relatar a vida de Cristo que veio para realizar essa obra de anunciar a salvação. Mas nós podemos pegar 4 passagens que são muito interessantes e podemos dizer que são fundamentais para a gente possa entender a obra de evangelização da igreja, né? A primeira delas, é claro, é o chamado dos primeiros discípulos, né? Porque a evangelização, ela parte de um encontro pessoal, né? Então, esse encontro pessoal que se dá, né, ali, como Jesus Cristo vê, né, na beira do mar da Galileia ali, encontra aqueles discípulos e chama eles, né? Segue-me e farei de vós pescadores de homens, né? Então, essa obra de evangelização é uma obra de chamar, né, pessoas para ser discípulos, né? Não é para ser espectadores de alguma coisa, né? Porque, como nós vemos no próprio Evangelho, muitos estavam também ali como espectadores, né? E essas pessoas não permaneceram no discipulado, né? Então, não basta estar no templo, né? A gente precisa ser igreja também, né? Então, é aí que está a questão, né? Só aquele que se torna discípulo que vai ser igreja, né? Ou seja, que vai ser templo, né? Templo no templo, né? Ou seja, templo de Deus, né? Então essa primeira passagem ela é bem interessante justamente por isso, porque Jesus diz, né, segue-me e farei de vós pescadores de homens. Então o chamado, a evangelização que Jesus Cristo faz, nada mais é, esse anúncio da Boa Nova, nada mais é o que? De chamar, que é a ideia do converter, né, crer na Boa Nova
E ali, né, porque o reino dos céus está próximo. Cristo é a presença do reino dos céus, né? Então, ali nós vemos justamente essa própria realidade. Jesus Cristo, ele chama para um discipulado, para seguir, né? Depois, uma segunda passagem também, que é bem interessante dentro dessa realidade, né, da evangelização, ali partindo de Cristo, né, é justamente aquela passagem onde nós encontramos ali Jesus falando, né, com, assim, né, podemos dizer que com ali, né, o evangelista, né, ele relata, né, que Jesus Cristo, ele sente compaixão, né, daqueles que ali parecem ovelhas sem pastor, né? Ou seja, né, ali nós vemos também algo interessante. Depois Jesus, ele vai dizer o quê? Pedir ao dono da messe que envie trabalhadores para a colheita, né? Ou seja, aí nós temos algo muito interessante, né? A gente pede ao dono da messe para enviar trabalhadores para a colheita. O que significa esse enviar trabalhadores para a colheita? Porque o que a gente está colhendo hoje nada mais é do que aquilo que é a semente daqueles que semearam antes de nós, né? Uhum. Então nós precisamos entender justamente isso, né? Esse pastoreio que nós precisamos ter, né, dentro da igreja, justamente isso, é colher, né? Então a gente precisa estar atento a isso, né? A gente não está aqui para inventar coisas. A gente está aqui para dar continuidade a uma obra que já está acontecendo desde Cristo, né? E continua acontecendo. E quando Jesus Cristo, ele usa essa imagem, né, da colheita, ele está usando também essa imagem referindo-se à colheita de trigo, né? Porque na medida que você colhe o trigo, né, você bate a foice, né, na base para tirar aquelas espigas, né? Quando você bate a foice, aí as espigas, como elas estão ali um pouco mais secas, né, pronto para ser colhidas, alguns grãos daqueles soltam da espiga, né? E aí esses grãos, eles caem na terra, né? Então, na medida que a gente colhe, também é semeado uma semente ali naquela terra. Por isso que depois vem aquela última colheita, né? Aquela colheita tardia, né? Que depois, né, se colhe também. Então é interessante dentro dessa realidade justamente por isso, né? Porque Jesus Cristo, ele nos alerta, né? Porque que nós estamos para colher. Ou seja, aqui, esse nosso trabalho de missão de colher almas para o reino dos céus já é um testemunho que anuncia o evangelho, né? O evangelho a toda criatura, né? O evangelho às pessoas que nós temos contato com elas, né? Depois também nós temos uma outra passagem, né, que é bem interessante, né? Que se nós olharmos lá, nós temos uma passagem no Evangelho de São João que Jesus diz assim: ninguém vem a mim se o Pai não o atrair, né? Então nós vemos o quê? Que a obra de Deus é uma obra que parte do Pai, né? O Pai, ele, como todo ser humano, ele anseia a plenitude, anseia a felicidade, anseia viver algo, né, de complementariedade, né, e realização no seu interior. E a gente sabe que é Deus que realiza, né? Então o Pai já colocou no coração de cada um de nós, né, um desejo de Deus, né? Então, naturalmente, esse desejo de Deus, ele é manifesto em quê? Na medida em que o Pai atrai, né, essas pessoas a Cristo, é ali que nós precisamos ter essa consciência de que nós precisamos cuidar e pastorear essas pessoas. Para quê? Para formar bem elas, né? O próprio Cristo, ele diz que o servo não é maior do que o Senhor, né? Basta que o servo seja como o Senhor, né? O discípulo não é maior do que o mestre. Basta que o discípulo seja como o mestre, ou seja, a imitação do mestre, né? Ou seja, a imagem do próprio mestre no mundo, né? Que é justamente isso que nós somos. Cristãos é isso, um outro Cristo no mundo, né? Então nós vemos aí justamente isso. A gente não precisa ficar inventando um monte de coisa na igreja para atrair pessoas, porque não é a gente que atrai. Porque quando a gente começa a querer atrair muita gente, a gente começa a atrair para nós mesmos, olhar para né? nós, exatamente. E aí esse é o grande perigo, né? De tornar a obra de Deus, em vez de servir a obra de Deus, se servir da obra de Deus. E também, né, fazer com que instrumentalizar a obra de Deus ao nosso favor, né? Aí que nós vemos, né? Muitas vezes as pessoas que a gente vê isso na pastoral, as pessoas dizem: gosto muito da missa daquele padre. Ou seja, a missa não é a missa, né? Não é o mesmo ritual. Então, quando a missa ela começa a ser de alguém, ela deixa de ser de Cristo, né? E aí que é o grande perigo, né? Porque quando
o ritual ele começa a atrair para a pessoa, ela deixa de atrair, né, para Jesus Cristo. Aí é claro que aí a gente vai ter um problema pastoral, né? E aí, naturalmente, nós vemos, né, essa dificuldade também do povo entender isso. Por isso que a gente precisa, né, formar, né, justamente as pessoas nesse discipulado de evangelização, né? Porque não basta trazer as pessoas para dentro do templo e achar que elas já estão evangelizadas. Não, a gente traz para dentro do templo, o pai atrai para dentro do templo, para que a gente possa cuidar daquelas almas, cuidar daquelas ovelhas e formá-las, né? Formá-las no caminho que não de independência, mas num caminho de autonomia, né? Ou seja, caminho de autonomia significa o quê? Uma vivência de liberdade com responsabilidade, né? Então, essas passagens, né, mostram justamente isso, né? Jesus, ele quer chamar para um discipulado, para uma formação, para um aprofundamento, para um crescimento, uma maturidade, né, da obra de evangelização, porque para ela transbordar da nossa vida, ou seja, para chegar à missão, nós precisamos ter convicção disso, né? Então, sem convicção, não há testemunho, né? E sem convicção, não há testemunho e também não vai ter essa evangelização, né, à destra, né? Ou adjente, não sei, né? Então, a gente precisa ter essa consciência. E a última passagem é o próprio mandato missionário que Jesus Cristo nos faz, né? Quando lá no final do Evangelho de São Mateus ele diz, né? Ide a anunciar a boa nova a todas as nações, né? Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinai tudo aquilo que vos ordenei, né? Então, nós vemos aí o quê? É o processo catequético, né? Então, a gente anuncia, é o querigma, o anúncio da salvação. Depois a gente traz para a vivência do sacramento, ou seja, para a vivência do mistério, porque não é só... A igreja não é uma ONG, né? Onde a gente traz aqui as pessoas para dentro da igreja para fazer coisas, não. A gente traz as pessoas para se aproximar do mistério, e o mistério, ele se manifesta em plenitude no sacramento, né? Por isso que o batismo é a porta, a porta do céu, né? A porta da igreja, né? Então, a partir da experiência do mistério, aí sim nós temos o quê? Essa obra de formação do nosso intelecto, né? Formação da nossa espiritualidade, né? Onde Jesus Cristo diz, né? Ensinai tudo aquilo que eu vos ordenei, né? Então, essas passagens, elas são fundamentais para a gente possa entender a evangelização da igreja, que não é fazer coisas, mas é justamente testemunhar. Mas para testemunhar, é necessário ser, primeiro, discípulo, para que possamos permitir com que esse discipulado transborde nessa obra de evangelização, que é o testemunho, né, de vida, né? Uhum. Então, eu achei todo esse trabalho todo aí que o senhor trouxe a partir da Sagrada Escritura muito interessante. E aí me lembra uma questão aqui especial. Por exemplo, a questão do discipulado. O que é o ser discípulo, por exemplo? Porque muita gente, acho que a galera ainda não conseguiu entender o que é o discípulo, né? Sim. O discípulo, ele é aquele que tem intimidade em ouvir a voz do mestre. Certo? E daí pra lá, tem muita coisa a se dizer sobre o discipulado, mas o discípulo é aquele que conhece a Deus, que conhece, que tem esse coração íntimo e que quer estar ouvindo a voz, que quer encher o coração daquilo que é o ensinamento de Deus. E exatamente isso, né? E por outro lado, nós temos uma outra questão que o senhor falou lá no final, né? A igreja não é um lugar de fazer coisas. Eu acho isso fantástico, porque lá no Alma de Todo Apostolado, que é um livro belíssimo, né? Vai falar sobre também espiritualidade, sobre... Um clássico, né? Sobre mística, um pouco ali. Nesse livro vai mostrar exatamente isso, que, de fato, não tem sentido nenhum a gente entrar na igreja para ficar fazendo coisas por fazer. Sim. Agora, é claro, nós, por exemplo, estamos aqui fazendo algo. Mas por que fazemos algo na igreja? Que aí, esse porquê que fazemos algo na igreja tem a ver justamente com o primeiro chamado
que Jesus Cristo faz, né? Segue-me e farei de vós pescadores de homens. O que a gente está fazendo aqui nada mais é pelo desejo que a gente tem de salvar almas, né? Exato. No desejo que a gente tem de fazer o bem aos outros, né? De edificar a vida dos outros. É Exatamente. Isso, né? É para isso que a gente faz alguma coisa na igreja, para edificar. Não para a gente sentir que, não, eu sou coordenador. É muita vaidade, né? Eu sou isso, eu faço aquilo outro. Eu tô tantos anos na igreja já. Tipo assim, Exatamente. É um argumento muito carente, né? Digamos assim, né? Tipo assim, né? Você tem que me respeitar mas porque é uma realidade, né? Mas é uma realidade. Muita gente usa, por exemplo, de posições da igreja. Sim, acontece, né? Porque são as aí que tá a questão, né? Que a gente falava, a questão do discipulado, né? Quando a gente forma bem discípulos, assim, a gente vai mostrando... Porque, assim, essas coisas são próprias da vida humana, né? Então, assim, quando a gente forma bem o discípulo, a gente forma e ensina ele a perceber essas movimentações interiores que não são ordenadas, né? E faz com que ele lute contra essas vaidades, contra essas coisas. Se a gente não forma bem discípulo, se a gente quer pessoas só para fazer coisas dentro da igreja, a gente na verdade, a gente tá juntando pólvora, né, para uma bomba relógio, que a gente não sabe quando vai explodir. Mas a gente sabe que vai explodir. Vai explodir. Uma hora vai dar ruim. Porque uma hora um outro vai dar faísca, os problemas. E a gente sabe que a igreja é um local onde tem pessoas ali que precisam de cura. Sim. Né, e diante de um esvaziamento daquilo que é o sagrado, se a gente não tá ali por Deus, mas sim pela posição que eu tenho, pela amizade que eu tenho com o padre, por exemplo, ou sei lá, por qual coisa, qual vaidade, qual motivação que a pessoa tenha, de fato, uma hora a coisa acaba. Exato, Eu sempre falo assim, né? Você tocou uma questão aí. Todos nós precisamos de cura e libertação, né? Só que as pessoas, elas acham que a cura e a libertação, ela vem de um ato extraordinário de Deus. Não, Deus... Qual é a primeira forma que Deus cura e liberta alguém? Através do anúncio da verdade. Quando Deus, ele lança a luz sobre a nossa vida e a gente consegue perceber as nossas fragilidades, a gente consegue perceber ou as nossas virtudes também, né? Aí a gente começa o quê? Olhar para a nossa vida, aprimorar a virtude e purificar as limitações, né? Os pecados, os vícios. Isso é a cura, né? Certo. É quando Deus, ele nos mostra quem nós somos, né? Para quê? Para que a gente possa ser liberto daquilo que estamos, para sermos aquilo que realmente nós somos, né? Exatamente. São João, ele fala na carta, né? Ele diz assim, né? Desde já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que seremos. Ou seja, nós somos filhos de Deus pelo batismo, mas as nossas desordens ainda impedem de que essa manifestação da filiação divina se manifeste, ou seja, Cristo se manifeste plenamente em nós. E é por isso que a gente precisa continuar nesse caminho de discipulado. E por isso justamente. que a vida dos santos chama muita atenção. Exatamente. Porque a gente olha para eles e percebe que ali existe uma pessoa que permitiu Deus fazer muito mais. Exatamente. Né? E aí também entra uma outra questão que eu ia trazer, que acabei me recordando. É o seguinte, o senhor falava assim, que é o Pai que nos chama. Exato, primeiro, que atrai, né? Que nos atrai. Jesus, ele diz isso. Exatamente. Né? E isso é muito interessante, porque olha só, até mesmo para nos converter, precisamos de Deus. Não é uma ação puramente humana. Sim. Não é uma ação, por exemplo, de um retiro, de um encontro. Também, né? Mas primeiro foi Deus. Isso. Deus olhou para nós. A graça toca toda a humanidade, né? E é claro, na medida que as pessoas elas dão a mínima abertura, se essa graça ela toca na vida delas e atrai elas a algo a mais, né? E é claro, esse algo a mais é o próprio Deus, né? Só que às vezes as pessoas elas não entendem ainda que é Deus, né? E às vezes elas vivem percorrendo muitos caminhos e buscando muitas coisas, achando que aquilo vai trazer plenitude, realização. E não vai, né? Só traz vazio, né? Porque só Deus pode realizar. Uma coisa que você falava também, que é muito interessante, você tocou aí, questão do discipulado, né? Que é aquele que escuta, é aquele... E na Sagrada Escritura nós temos também alguns exemplos, né?
eu acho interessante a figura de João, né? João, ele diz que ele se diz o discípulo amado, né? Sim. Eu acho interessante aquilo ali, porque Jesus não faz acepção de pessoas, né? Certo. Jesus, ele ama todos da mesma forma, assim, né? É Deus, né? Então Deus ama assim, né? Em plenitude a todos, né? Mas só que uma coisa que uma vez eu li e me fez refletir muito, assim, por que João, ele diz que o discípulo que Jesus mais amava, né? Assim, e é claro, é o evangelista que viveu essa experiência, Claro. né? E uma coisa que me veio assim, né, lendo algumas coisas também, João, ele se sentia o mais amado, né? Então, assim, não é que Jesus amava ele mais, não. Ele se sentia o mais amado, né? Ou seja, e isso é muito bonito porque o que é se sentir amado? É se sentir cuidado, né? É se sentir que Deus tá com você, assim, tá te conduzindo, né? É sentir que Deus, ele sabe da sua necessidade e ele não esqueceu da sua necessidade, mas ele tá te preparando para alcançar aquilo que você quer, né? O discípulo amado é o que? Aquele que recosta, né, a cabeça assim, no lado de Jesus, né? Ou seja, esse símbolo, né, que a gente vê nas pinturas e tudo, nos ícones, né? De João recostando no peito de Jesus. Isso é um símbolo muito bonito na Sagrada Escritura, porque o que significa você encostar no peito de alguém? Ou seja, encostar, debruçar ali, né? Isso tem um simbolismo muito interessante, porque o coração é aquilo que dá o ritmo da vida, né? Por isso, quando a gente tá muito agitado, o coração bate forte. Quando a gente tá calmo, o coração bate de forma tranquila, né? Então, esse encostar no peito, ele tem um simbolismo muito bonito na Sagrada Escritura que simboliza a gente ritmar a nossa vida com a vida do mestre, né? Isso é o discípulo, né? O discípulo é aquele que vai ritmando a sua vida de acordo com a vida do seu mestre, né? Então, assim, é esse que recosta, né? A cabeça no coração de Jesus, né? É esse que escuta, né? É esse que se sente cuidado, se sente amado, né? É esse que percebe que não está sozinho, mas tem alguém que se tá indicando para que ele vá, é para que ele possa ir e possa ali realizar uma obra. Por quê? Porque o mestre confia que ele vai, né? Então, assim, isso é bonito, né? A gente não tá sozinho, né? O discípulo, mais do que tudo, é esse que não se sente sozinho, né? Mas ele sente que tem alguém que tá guiando ele, que tá mostrando o caminho para ele, que tá formando ele, né? Ele precisa somente de confiança e de amor. Né? Exatamente, que é a experiência de fé, né? Exatamente. De se abandonar e permitir ser conduzido, né? É isso aí. Isso é muito importante. Uhum. Uma outra questão também que a gente podia pensar aqui é sobre as questões pastorais em si, né? Nós temos aí, graças a Deus, na igreja, diversas pastorais. Se eu falava uma coisa que eu achei muito interessante antes da gente começar, pra gente talvez partilhar um pouco das nossas perspectivas, né? Uma por trás do altar, outra de frente pro altar. Achei isso interessante. Mas de fato, nós, hoje, graças a Deus, nós temos diversas diversos pastorais, diversos movimentos, novas comunidades, congregações que vão pastorear. Catequeses, coisas maravilhosas, coisas antigas que se renovaram, que estão até hoje. E algumas coisas que, com o tempo, deixaram de acontecer. Sim. Que é natural. E outras coisas que surgiram com o tempo, com a novidade do tempo. Por exemplo, nós estamos aqui agora fazendo uma evangelização num podcast, que é algo que é do nosso tempo. Isso. Tá certo? E é do nosso tempo, mas talvez, sei lá, no máximo, o quê? Uns 10 anos, no máximo, que tem esse esquema de a ascensão, né, desse meio do podcast, de comunicação, das redes sociais, do formato, YouTube, né? desse formato. Talvez. Mas então, assim, o que hoje o senhor entende que a evangelização precisa acontecer de uma forma mais eficiente nas nossas pastorais? Esse olhando do lado de cá do altar,
Assim, o que eu percebo, né? Eu passei já em algumas paróquias, né? O que eu percebo é que, assim, né? É aquilo que a gente falava anteriormente. Quando a gente perde o desejo de salvar almas, a pastoral ela começa a entrar no declínio, né? Ela começa a ser uma engrenagem que as pessoas acham que precisa estar girando, né? A gente encontra muito assim, né? A grande dificuldade pastoral da igreja, e eu falo isso em todos os âmbitos, não falo só no âmbito dos leigos, mas também às vezes também até dos sacerdotes, né? A grande dificuldade é ler o tempo. A gente tem muita dificuldade de ler o tempo. O que significa isso, né? É entender a necessidade do momento, né? A gente tem muita dificuldade de fazer isso. Por quê? Porque a gente tem um apego excessivo aos formatos do passado, né? O ser humano é muito saudosista, né? Uhum. Então, assim, a gente sempre, uma hora ou outra, a gente fala assim, pô, na minha época era assim. Assim, tá, é uma coisa boa a gente lembrar daquilo de bom ou de ruim que a gente viveu, para que a gente possa trilhar um caminho mais, de repente, mais efetivo, né? Mais, assim, com eficácia maior, né? Mas, às vezes, a gente tem uma grande dificuldade disso, né? Porque a gente tem pastorais que elas cumprem, digamos assim, né? Cumprem o seu trabalho, mas elas não cumprem a sua missão, né? Vou dar um exemplo. A pastoral da solidariedade, né? Que, assim, né? De cuidado, né? Com as pessoas mais carentes e tudo. Às vezes a pastoral, ela cumpre muito seu trabalho. Ela dá cesta básica, ela assiste uma pessoa, ela ajuda uma pessoa, sei lá, um doente, um remédio, ela faz um monte de coisa. Mas só que assim, a gente esquece que todas essas coisas que a gente faz é um pretexto para testemunhar Jesus Cristo, né? Assim, é claro, a gente não tá ali, ó, como infelizmente em alguns lugares acontece. Se não vir na missa, não vai receber a cesta básica. Aí você dá Igual um da negocinho catequese, da né? catequese. A pessoa no final tem que ir lá pedir pro padre ou o diácono, Assinar. sei lá, assinar o coordenador da pastoral para assinar, para que depois, no outro mês, ela possa receber. Aí eu acho que isso também não é coerente, né? A gente não tá aqui para obrigar as pessoas a participar da igreja. Não. Assim, a gente está aqui para evangelizar, para testemunhar, para mostrar que a nossa vida em Deus é uma vida que nos leva um caminho de felicidade, nos leva um caminho de plenitude. E aí sim, isso atrai as pessoas a querer viver a mesma coisa. Não por Certo. obrigação, né? E também, assim, a pastoral não é uma troca, né? Onde eu dou uma coisa e a pessoa tem que me retribuir com alguma coisa. Não. A pastoral da igreja é uma pastoral de generosidade. Jesus fala, né? Dai de graça o que recebeste de graça, né? Então é assim que a gente precisa, né? A gente tem que estar ali para receber algo em troca. Não, a gente está ali para ser generoso, né? Eu tô dando porque eu tô ajudando essa pessoa porque eu fui ajudado por Deus, né? Então eu tô só transmitindo o dom que eu recebi, né? Então, a grande dificuldade hoje que a gente tem na pastoral é justamente isso, né? Então, assim, às vezes a gente, no final lá, né? Quando o bispo vem na nossa paróquia, né? Aí você entrega os números, né? Aí quanto mais número, melhor, né? Porque o bispo vai falar assim, pô, esse padre trabalha bastante. Uhum. Mas só que evangeliza bastante, né? Porque uma coisa é você trabalhar, uma coisa é o trabalho, outra coisa é a missão. A missão pode ser trabalho? Pode. Mas nem sempre o trabalho ele é missão. Porque aí a missão ela evangeliza, ela testemunha, né? Ela cuida, ela edifica. O trabalho nem sempre, né? Às vezes o trabalho ele acomoda, né, as pessoas, né? Você dá a cesta básica para aquela pessoa, mas ela Se pega livrou aqui, dela. pega lá, assim, entendeu? Uhum. Então, esse por isso que eu tô dando um exemplo, né? Mas, Sim, por exemplo, no âmbito da juventude também, às vezes a gente tem lá o ano inteiro 4, 5 encontros de jovens na paróquia. Por que que a gente faz muito encontro e não persevera, às vezes, nem a metade? Tem algum erro aí, né? Então, assim, é o quê? A gente precisa da engrenagem girando, mas a gente não está formando discípulos para pastorear, né? Para ser pastores dessas ovelhas que vêm.
Então, assim, ao meu ver, é melhor a gente... Às vezes é melhor a gente ficar 1 ano sem ter encontro e formar bem aqueles discípulos para que eles possam ser bons pastores, para depois a gente voltar a fazer encontro. Mas não, assim, se a gente não faz encontro, aí o padre vai achar ruim, sei lá, os jovens vão achar ruim, porque às vezes o encontro ele se torna o quê? Um palco para aparecer, né? Então, assim, ou seja, a gente pode instrumentalizar a pastoral da igreja para suprir uma necessidade de carência nossa, né? Então, esse é o grande problema da nossa pastoral, né? É aquilo, nós temos muitas coisas boas, muitos movimentos, muitos caminhos de espiritualidade, muita coisa. Mas só que, infelizmente, a gente tem também essa mentalidade que atrapalha a obra de evangelização, né? Então, e são dificuldades que a gente tem, né? Eu ainda acredito nessa questão que eu estava citando lá, dos ensinamentos da alma de todo apostolado. Aí eu não tô só... Esse livro ele é muito centrado na experiência sacerdotal. Uhum. Mas eu não tô só falando para os padres em relação a esse livro. Tô falando da experiência que lá ensina para todos os cristãos. Sim. Né? Aquele que quer fazer missão, quer ser pastor, ou seja, aquele que deixa o discipulado, entre aspas, para o pastoreio, ele tem que ali ter já uma experiência com o Senhor. Exatamente. Ou seja, qual é a grande missão dele? É o transbordamento. Isso aí. É o transbordar da graça. É nesse livro que tem... Eu não vou lembrar agora o capítulo, mas tem uma frase que é justamente sobre isso que você está falando agora. Ele diz lá que ninguém dá aquilo que tem dentro de si. A gente só dá aquilo que transborda de nós. Né? Porque, se não me engano, ele vai citar São Bernardo quando ele fala isso. Que muita gente fala assim, nós somos o canal da graça. Aí São Bernardo, vou aqui trazer de uma forma mais simples, né, a fala dele, mas ele vai falar assim que, na verdade, o canal, o que é o canal? É como se fosse um cano, que a água passa e não permanece. Não cumpre efeito nenhum no cano. Sim. Mas nós precisamos nos encher dessa graça. O canal, ele pode até... Infelizmente, ele pode até impedir com que o solo que está em volta dele seja irrigado, né? Exatamente. Então, por isso que se não transbordar, não tem sentido. A sua volta não dá fruto, né? Não dá fruto, exatamente. E aqui a gente precisa exatamente isso. Ou seja, eu preciso ter muitas coisas na igreja? Não. O que eu preciso? Primeira coisa, na minha opinião, amar a Deus. Muito. Amando a Deus de forma grandiosa, eu vou fazer... Vamos lá, o que, a meu entender, humildemente falando, o que é amar a Deus? Eu entendo, lá olhando o querigma, por exemplo, eu entendo que Deus me ama. Certo? Mais pra frente eu vou entender o pecado, vou entender a salvação e eu vou entender que existe uma necessidade, a conversão. Certo? Logo, o que é a conversão? É eu dar a Deus o meu coração para Deus. Logo, eu preciso amar a Deus. Sim. Eu preciso me converter. Eu preciso mudar de vida. Uma outra questão tá aí também, no aspecto... Assim, o que eu tô querendo dizer aqui, padre? Eu tô querendo dizer que, na minha opinião, o grande problema das pastorais, da missão hoje na igreja, não tá no fazer, mas tá em algo que é anterior a ela. No ser. Tá exatamente ali. No ser cristão. Ou seja, no ser cristão. Eu preciso me encontrar com Cristo para de fato anunciar. Esse é o problema. Então, por isso que eu falava a questão, né, do fazer, né? Eu faço. E a gente entra nessa engrenagem que tá girando e a gente fica meio que hipnotizado com isso, achando que tá tudo muito bom. E não tá bom, né? Assim, né? É aquela coisa. É o problema de saúde, né? A gente tá muito bem até vir o exame, né? Aí quando o exame já era. Aí a gente começa já a sentir dor ali, dor aqui, porque enquanto a gente não tá vendo, né? Não tá sentindo nada. Mas depois que a gente descobre que tem um problema, a gente começa a sentir as dores. Mas é justamente isso, né? É essa ideia da formação do discipulado, né?
Então, assim, se eu não formo bem o discipulado para que ele seja, né? Ele vai só fazer um montão de coisa, né? E aí que vem, né, as grandes dificuldades que a gente tem, né? Que é aquilo que os teólogos antigos do ali do pós-concílio chamava, né, do ateísmo prático, né? Assim, né, eu digo que acredito em Deus, mas eu vivo como se Deus não existisse, né? Assim, né, como se não acreditasse, né? Então é justamente isso, é a questão da própria formação, né? Dessa convicção de você formar bem a ovelha, para que eu acredito muito, né? Eu sempre falo pro pessoal, os catequistas, né? Aí eu falo assim, eu pergunto, quantos catequizandos você tem na sua turma? Aí, às vezes, o catequista vaidosamente fala assim, eu tenho 30 catequizando. Tipo assim, parece que assim, ter muito catequizando significa alguma coisa boa, né? Uhum. Aí fala assim, ó, Jesus que era Deus, tinha 12, e um negou, você quer ter 30? assim, ou a gente equipara os 12, ou tem menos, né? Pra mim, assim, uma boa turma de catequese de adulto, assim, até de criança também, é entre 8, 10, no máximo 12. Por que eu falo isso? Porque o catequista é Cristo para aqueles discípulos, né? Uhum. Então o catequista, ele precisa ter uma relação de mestre com aquele discípulo. Então, assim, o catequista ele precisa participar da vida daquele discípulo e permitir com que o discípulo participe da vida dele. Como que você participa da vida de 30? Não dá. Não tem, né? Não tem como. Como que você participa, assim, de 10, 8, 10, você consegue, né? Conhecer a família, você consegue conhecer aquela pessoa, você consegue gerar uma confiança, porque quando ela tiver uma dificuldade, ela vai vir até você. Poxa, eu tô passando essa dificuldade assim, assim. Pô, como que eu posso fazer pra... Assim, o catequizando, ele vai ter confiança em você para trazer as demandas, assim, que vão ser necessárias para quê? Para uma boa formação de discipulado. Então, se você entra ali a catequese não é uma escolinha que você passa o conteúdo, né? É o colégio, né? E aí, assim, infelizmente, eu sempre falo isso, acompanho a catequese, sempre falo isso. A nossa catequese tá igual, sei lá, as escolas públicas, né? Basta você cumprir a carga horária, né? Exatamente, Assim, que você passa. Passa automático, né? E não pode ser assim, entendeu? Aprovação automática. Então assim, basta você cumprir a carga horária, entendeu? Mas só que assim, que garante que você cumprindo a carga horária você vai ser discípulo no final, né? Uhum. E aí, assim, aí a gente administra sacramento, né? Mas assim, qual padre? Desculpa aqui os padres, tô em qual câmera? Naquela lá, né? Isso. Desculpa, padres. Assim, eu não tô falando mal da classe, mas que padre quer que o bispo venha na paróquia e para crismar 5, 10? Nenhum, né? Claro. O padre, ele quer que o bispo crisme 100, 120. Por quê? Porque tá mostrando trabalho, né? Tá mostrando que tá fazendo as coisas, né? E não quer dizer nada. Eu sempre falo. Depois da crisma, bispo, volta lá 2 semanas depois e procura aqueles crismandos. Infelizmente, a gente tem uma evasão muito grande, né? Desses que recebe um sacramento, que é o sacramento de maturidade, onde ele tá ali dizendo assim, eu quero, quando a pessoa recebe o crisma, ela tá dizendo isso, eu quero dar testemunho da minha fé, né? O crisma é isso, né? É um chamado, é o envio do discipulado, né? É o envio do discipulado para anunciar, para evangelizar, para testemunhar. Só que, infelizmente, não é isso que acontece, né? A gente vê aí justamente o contrário, né? A crisma é o fim do curso, né? Tipo assim, você recebeu o diploma, agora acabou, agora eu vou fazer o que eu tenho que fazer aí, né? Eu vou viver minha vida. Eu acho que essa é uma mentalidade. Mentalidade, exatamente. Que existe em todos os lugares. Existem até muitas piadas em relação a isso. Sim. Assim, como é que a gente faz pra mandar aqueles pombos embora, né? Só crismar, né? Crisma que vai embora. Então, assim, Deus me perdoe. Mas existe essa mentalidade, infelizmente. Sim. Que você precisa, lá quando nasceu, fazer o batismo. Depois, a partir dos 7 anos, entrar na catequese para fazer a primeira Eucaristia. Uma religião muito social, né? Exatamente. Depois, lá, a partir dos 14,
entrar para fazer a catequese novamente para receber o sacramento do crisma. E aí que tá. E depois disso? Não, você tem que receber, porque depois, quando você for casar, você tem que ter os sacramentos. A mentalidade então, é essa, assim, né? É claro que todas essas realidades que são, como posso dizer assim, formalizadas nessa linha temporal, elas têm um sentido, têm um porquê. Sim. É fato também que isso que o senhor trouxe, que às vezes assim é tentador mostrar número. E não talvez qualidade, não né? se preocupar tanto com a qualidade. Isso. Mas ao mesmo tempo, assim, até mesmo diante da ação, isso eu tô querendo dizer porque não é isso que a gente está querendo propor aqui. Diante de uma ação humana, mesmo distante do ideal, Deus age. Sim. Tá certo? Deus faz o que ele precisa fazer. O que a gente estava propondo aqui nós podíamos estar muito melhor. Muito melhor, exatamente. Olhando principalmente, a gente estava conversando antes aqui sobre o Concílio Vaticano II, sobre também a Igreja Primitiva, né? Se você olha, por exemplo, o aspecto da catequese na Igreja Primitiva, era um aspecto individualizado. Olhava pessoa por pessoa. Sim. A gente tinha que entender que aquela pessoa fazia parte de uma... A pessoa tinha que compreender que ela fazia parte de uma igreja. Isso aí. E que ela poderia morrer, de fato, para essa realidade por testemunhar Jesus Cristo. Exatamente. Então não era uma vanglória, mas era de fato um desejo, era um ardor, era querer amar a Deus. Exato. Então, acho que esse é o processo. A gente precisa retomar também, né? Sim, eu acho que a gente precisa de uma grande... Não tô falando que a igreja precisa porque, assim, no sentido geral. Não. Porque se a gente olha o documento de Aparecida, se a gente olha os últimos documentos do Papa Francisco, agora, né, as cartas, o documento do Papa Leão XIV, se a gente pega alguns documentos, né, eu tô lendo lá um documento 105 da CNBB, sobre os leigos e leigas no mundo, né? Atuação, né? Sal da terra e luz do mundo. Se você pega esses documentos, nesses documentos já mostram o caminho. Porque a gente tem muita dificuldade de abandonar, né, as nossas ideias para seguir aquilo que a igreja está indicando às vezes, né? A nossa desculpa, às vezes, eu falo assim no sentido assim... trazendo para o âmbito, às vezes até do clero, né? A nossa desculpa, às vezes, é sempre... Mas cada lugar é um lugar diferente. Cada lugar é uma realidade diferente. Assim, é claro, cada lugar tem uma característica um pouco diferente. Mas a espécie do ser humano é a mesma. Assim, a igreja é a mesma. Então, assim, não é difícil a gente... fazer caminhar, né, de forma em conjunto para aplicar certas coisas, né? Porque eu sempre falava isso, né? Às vezes cada paróquia faz um negócio diferente. Aí no final de 3, 4 anos a gente quer fazer uma assembleia. Para que serve a assembleia? Serve para a gente refletir sobre aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo, para delinear novos caminhos, né? Isso. Só que se cada um fez uma coisa diferente, como que a gente chega à conclusão daquilo que deu certo ou não deu certo? Ou tudo deu certo ou tudo deu errado, né? Exatamente. Porque a gente não tem como comparar uma coisa com a outra, né? Então, assim, essa é uma grande dificuldade. Mas, olha, assim, é aquela questão, né? Às vezes, a gente não se esforça, às vezes, né? Eu tô falando isso em todos os âmbitos, né? Para ler a realidade, né? Qual a necessidade, né, de hoje, né? Mas é justamente isso, né? É a questão, né? A gente precisa de uma mudança de mentalidade, né? Mudança de mentalidade para que a gente possa se abrir, né? Assim, né? A se desapegar daquilo que a gente acha para viver aquilo que realmente a igreja
nos direciona, né? Como caminho, né? Porque só a partir disso a gente vai aí conseguir refletir se algo dá errado ou algo não dá errado, né? Se algo é eficaz mesmo ou se aquilo ali é próprio só de certas realidades, né? Mas todos nós precisamos nos comprometer em colocar em prática, né? Então, é aquilo, é o que a gente está fazendo, né? Aqui, né? Com o podcast, né? Em determinado momento, todo mundo diz, não, isso não pode entrar dentro da igreja, né? Não, então, assim, por que não pode entrar? É um erro grave? Não, mas porque a evangelização... Não, então vamos tentar. Se a coisa caminhar para caminhos ruins, a gente para, mas se caminhar para caminhos bons, a gente conseguir alcançar pessoas e o conteúdo tá mudando a vida dessas pessoas, isso é evangelização, claro, né? Então, assim, porque às vezes a gente tá muito nos padrões que a gente acha que é o certo. Não, mas a igreja, ela lê... se abre pro novo, né? Exatamente. Acho que a gente precisa disso, uma mudança de mentalidade, né? E a mudança de mentalidade não é rompimento com a tradição, com a doutrina, não, nada disso. A mudança de mentalidade é justamente reconhecer que a gente tem um caminho e a gente precisa dar continuidade nesse caminho, né? A gente não pode abolir o que veio antes da gente, não. Claro. A gente precisa dar continuidade, né? É a pastoral de conjunto, é a pastoral que a gente vai, né? Se eu vou para uma paróquia, né? É o que às vezes acontece. Acho que só acontece isso, sei lá, a gente nem pode falar agora um país, né? Mas a gente só acontece em Marte, né? Assim, o padre sai daquele lugar, aí o outro que chega, ele faz o quê? Ele tira a cor, ele muda o peso, ele tira tudo aquilo que lembra o outro, né? E aí, assim... recomeço, né? Exatamente. Então, assim, tá sempre tudo recomeçando. Isso não é pastoral, né? Isso é, sei lá, isso é mais vaidade do que pastoral, né? Então, assim, a gente precisa ter um trabalho de conjunto, né? Se eu sei que tá caminhando assim, vamos continuar nesse caminho. E se eu fui colocado aqui nesse momento, é para quê? É para dar continuidade nisso, para ajudar a purificar algo e potencializar aquilo que já está acontecendo, né? Aquilo que a gente falava lá no início. A gente não é chamado e enviado para semear primeiramente, é para colher, né? E na colheita, consequentemente, a gente semeia também, né? Semeia também, exatamente. Entender sempre que o primeiro que age é o próprio Deus. É o próprio Deus. É o próprio Deus. É isso que eu acho que é interessante na... A gente está ali só para colaborar, né? Na evangelização. Não atrapalhar. Isso, exatamente. Tentar atrapalhar menos. Exatamente. A gente está ali justamente para ser instrumento, né? É claro, instrumentos limitados e tudo. Mas uma coisa que eu acho muito bonita na evangelização dos jesuítas, né? Uma consciência que eles tinham era duas coisas. Eles sabiam que não ia voltar mais para casa, né? Tava saindo igual São Francisco Xavier, né? Foi embora. Ele sabia que não ia voltar para casa. Tinha certeza. Mas uma outra coisa que eles tinham consciência muito firme em si era que se eles fossem a algum lugar, Deus já tinha ido primeiro, preparado aquelas pessoas. Por quê? Porque Jesus, ele não diz assim, né? O evangelista relata, né? Que Jesus enviou os seus discípulos a todos os lugares que ele mesmo deveria ir, né? Então, assim, Jesus, ele envia esses discípulos, mas quando eles vão, a obra já está sendo feita no coração daquelas pessoas. A gente só vai para quê? Para colher, ou seja, a gente vai para testemunhar. Então, Deus, ele toca o coração daquelas pessoas, o Espírito Santo vai à frente, toca o coração daquelas pessoas, e a gente vai ali para... É como a gente, às vezes, no seminário, a gente fazia isso, né? Até hoje ainda faço também, né? Não sei, você tem família, tem um montão de coisa, talvez não consiga mais fazer isso, né? Mas quando a gente ia fazer missão, coisa assim, né? Porta a porta, ou então visitar um doente, alguma coisa assim, às vezes a gente, caramba, o que a gente vai encontrar? A gente vai com medo, né? É verdade. A gente chega lá e a pessoa abre a porta da casa, a gente entra, a gente reza, a pessoa partilha, aí depois você fala assim, caramba, eu tinha que estar aqui, né? Porque você percebe que Deus já começou uma obra na vida daquela pessoa e você foi ali só para quê? Para testemunhar que aquela obra é de fato, é real, né?
E aquela pessoa, ela fica, assim, a gente sai mais edificado, né? Porque verdade. a gente vê, assim, Deus, ele se manifesta na missão. Dá um medo, né? Assim, tava falando aqui antes de a gente começar também, né? Falei, poxa, iniciar sempre é difícil. Sempre é difícil. Eu lembro que eu tava com um seminarista na época fazendo missão. Hoje ele é padre. Fala, não tem problema. O padre Gabriel, ele hiper inteligente, né? Um monte de conhecimento. Conseguia traduzir coisas grandiosas, como até hoje ele é. E ele falava assim, Léo, você começa. Eu falava, mas por quê? Não, porque você é desenrolado para começar. Aí eu concluo. Eu falei, ok, tudo bem. Mas realmente, o iniciar uma missão porta a porta, você bater na porta, apertar a campainha, você não sabe quem tá lá. Você não sabe a vida da pessoa. Você não sabe se aquela pessoa crê ou não em Jesus Cristo. Exatamente. E se ela não crê, qual será a reação dela quando ela te encontrar? Que aí que é o abandono, né? Exatamente. Então, assim, você é enviado. E aí é uma outra passagem também, né? Que eu até ia falar, acabei esquecendo. Jesus, ele envia sempre de 2 a 2. Sim. Né? E esse enviar de 2 a 2 tem a ver com 2 passagens da Sagrada Escritura. Uma da primeira pregação e a outra da última pregação de Jesus, né? Uma tá lá nas bem-aventuranças, né? Jesus diz assim, né? Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão reconhecidos filhos de Deus. E lá na última pregação, que está no Evangelho de São João, Jesus diz assim, né? Vos conhecerão que sois meus discípulos se amardes uns aos outros. Né? Então, a gente vai para quê? Para pregar a paz e o amor. Né? Isso é Deus, né? Jesus é o príncipe da paz, né? O princípio da paz. Deus é amor, né? Então a gente vai para isso, mas tem como pregar isso sozinho? Não dá. Não, é só de 2 a 2, o quê? Porque é a vida fraterna que manifesta isso, né? É justamente isso. Então, mas não missão... paz e amor hippie, não, né? Não. Deus me livre. O paz e amor, ou seja, que é uma pessoa. É uma pessoa, é o próprio Deus, né? Então, mas por isso que Jesus, ele envia de 2 a 2. Poderia ter enviado um para cada lado, né? Assim, digamos assim, talvez seria mais eficaz, assim, porque iria a mais lugares. Mas Jesus, ele não estava preocupado, primeiramente, com aquelas pessoas que eles iam encontrar. Estava preocupado com eles. Né? Para que eles pudessem ter aquela experiência. E aquela experiência fortalecesse mais a convicção deles. Né? Por isso que ele diz, né? Quando entrarem numa casa, assim, ele mesmo não fique passando de lugar em lugar. Não. Quando entrarem numa casa, fica ali até o necessário, né? Ou seja, dedique tempo àquelas pessoas. Né? A gente pode sair hoje quero fazer 5 visitas. Às vezes a gente sai e faz uma só. Passa um tempão na casa daquela pessoa. Mas o quê? É isso que a gente está dando, né? É a esmola do nosso tempo, né? Aquela pessoa, né? E é o quê? A nossa presença ali é a pessoa de Cristo para aquelas pessoas, né? Ganhar aquela pessoa para Deus. Exatamente. Né? Então, assim, é o testemunho, né? Então, assim, o testemunho de fraternidade entre 2 pessoas, testemunho de paz ali, né? Ou seja, o que é essa paz? É presença do Espírito, né? A paz é um dos frutos do Espírito Santo, né? São Paulo coloca na carta aos Gálatas, capítulo 5, né? Isso. Então, a paz, o amor, né? Isso só pode ser vivido em comunidade. Só pode ser vivido em fraternidade, né? Por isso que Jesus quis fundar a igreja, né? Porque a vida de comunidade, que é justamente essa experiência de amor, de paz, né? Que ali, né? Que há a manifestação do Espírito Santo que nos une e, é claro, faz com que isso transborde, né? Também para a vida, né? Da igreja, né? Para a vida do mundo, né? Então, eu acho que a obra de evangelização, ela está muito envolta a essas realidades, né? Mas é aquilo, sem boa formação do discípulo, o discípulo ele não adquire convicção, né? E é aquilo, uma hora Jesus ele diz assim pra gente, né? E vós, também quereis ir embora? É verdade. E aí qual é a nossa resposta, né? Tem que ser, ó, Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna, né? Então, que Pedro assim, disse, né? Exatamente. Então, isso é o discipulado, né? É ter a convicção em Cristo e ter essa certeza de que esse é o caminho. Eu não entendo tudo, mas tem alguma coisa que me diz que é isso. Assim, é algo lá no mais profundo do meu coração que, quando eu busco outro caminho, falo assim, pô, você tá doido, você tá fazendo doideira, volta pro caminho, volta pro caminho. Exatamente. Exatamente. E falando sobre o aspecto aí do discipulado, né, nós temos
documento de Aparecida. Uhum. E claro, muitos outros documentos. O próprio Concílio Vaticano II vai falar sobre a nossa missão, né? Uhum. A sua como padre, a minha como leigo. O senhor falou aí, hoje eu não consigo fazer missão como fazia naquela época, mas ainda faço missão de outras formas. Sim. Na catequese, aqui também, no meu canal. Como família. Exato. Esses dias eu fiquei impressionado, fui cortar o cabelo, e aí, rapaz, coisa de Deus, né? Eu fui cortar o cabelo, comecei a conversar com um barbeiro sobre casamento, né? Como tem sido muito bom o matrimônio, né? Ele era casado, juntado, né? Mas não casado, de fato, não tinha um matrimônio. Aí, um tempo depois, eu estava na secretaria da igreja, ele entrou lá com a documentação, ele e a esposa, ele falou assim, se eu estou dando entrada no meu matrimônio hoje, é por sua culpa. Eu falei assim, minha? Mas não fosse sua esposa não, né? Aí ele falou, não, lembra aquele dia que você cortou e falou? Eu falei, lembro. Sim. Então, às vezes, assim, a gente também não precisa de um evento para evangelizar. A gente tem que utilizar de todos os momentos, né? Na verdade, São Paulo falava isso, né? Na verdade, se a gente for usar o termo evento, né? Nós somos o evento, né? Assim, porque nós somos o lugar da evangelização, né? Primeiro em nós e depois ao nosso entorno, né? Então, isso que você fez, o que você mostrou para essa pessoa? A beleza, né? Do sacramento, a beleza de viver em Deus, a beleza... Claro que também tem as suas dificuldades, mas a alegria, né, de estar caminhando com Deus nesse processo matrimonial, isso encanta, né? Isso é evangelização, porque você está mostrando que aquilo ali é um caminho de salvação, né? É um caminho que te edifica, que edifica o outro, né? Então isso é muito bonito, né? Então essa é a obra de evangelização que a gente precisa, né, realizar na igreja, né? Mostrar às pessoas que a beleza, né? O Papa Francisco falava muito isso, né? A alegria do evangelho, né? Falava sobre a beleza, né, de viver a vida cristã, né? Então a gente precisa mostrar, não a alegria, eu sempre falo isso com os jovens, né? Alegria, porque às vezes a gente... tudo é animação, né? Assim, tem que fazer animação, porque o jovem gosta de animação. Não, uma coisa é alegria, outra coisa é euforia. E hoje, se a gente olhar bem, a gente vê hoje um recuo, né, de muitos dentro da igreja tentando se afastar dessa mentalidade de euforia, né, de muito barulho, porque a gente tá ficando assim, né? A gente tá vivendo uma sociedade do barulho, né? Então, assim, e as pessoas estão procurando, eu vejo, né? Às vezes a pessoa procura uma missa que é mais simples, que não tem tanta coisa, e aquelas missas barulhentas, mas a gente vê isso, né? Quando a pessoa ela tem um encontro pessoal com Cristo, começa a ter uma experiência verdadeira com Cristo, essas coisas eufóricas começam a gerar desconforto. Euforia tem que acabar, né? A gente tem que viver de entusiasmo. Exatamente. Assim, que é muito mais profundo, né? Que é a alegria do evangelho, né? Exatamente. E aí, naturalmente, assim, quando a gente vive essa alegria do evangelho, aí sim, né? Tudo tem sentido na nossa vida, né? Aí a gente sente a necessidade verdadeira de evangelizar, né? De mostrar para os outros, né? Aquilo que a gente vive com Deus, né? Isso. Exatamente. E vamos então falar um pouquinho sobre o Vaticano II, não, perdão, sobre o de Aparecida, o documento de Aparecida. O documento de Aparecida, isso. O documento de Aparecida, ele focou muito na ideia de discípulos missionários, né? Eu lembro que até que era discípulos e missionários, e aí depois fizeram a retificação, discípulos missionários. Porque não existe discípulo sem ser missionário e nem missionário sem ser discípulo, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa viver bem na nossa igreja, né? É claro que, como você mesmo disse, a missão ela pode ser vivida de várias formas, né? Só que o discipulado, ele não tem muitas formas de ser vivido, assim, né? No sentido de que, né? O que é o discipulado? Que a gente falava lá, né? O aprender a escutar o mestre, né? A se abandonar, né? Ali, né? Nos caminhos do mestre. Mas, assim, o discipulado, a estar em Cristo, né, ritmar a nossa vida com a vida dele,
significa o quê? Significa um caminho de amadurecimento, né? Um caminho de crescimento, né? Humano e espiritual, né? Então, assim, o discipulado, ele propõe justamente isso, né? Esse caminho humano e espiritual. Então, assim, o que é o discípulo? O discípulo é aquele que busca estar com o mestre, né? A gente precisa disso. O documento de Aparecida, ele fala justamente sobre isso, né? E esse estar com Cristo, justamente para quê? Para que a gente possa, a partir desse estar, aprender dele, ser como ele, para que quando a gente for em missão, quando a gente for exercer essa missionalidade, né, a gente possa realmente transmitir ele e não nós mesmos, né? Então, o documento, e é claro, ele fala também sobre os aspectos, né, da formação, né, trazendo algumas coisas importantes, né, a formação intelectual, a formação psicológica, né, a formação espiritual, né, a formação nas virtudes, né, a própria formação pastoral, né, porque eu não posso pegar qualquer um lá e tacar. Infelizmente, às vezes se faz isso, né? Ah, não tem ninguém para assumir aquela pastoral, eu vou lá e pego uma pessoa e jogo lá e deixo ela se virar. Não, assim, não é assim, né? A gente precisa da formação, né? Se eu quero que essa pessoa, ela, sei lá, seja um bom agente pastoral, né? Sei lá, ou na pastoral da caridade, eu preciso da formação para que ela possa conseguir realizar bem aquela missão, né? Se eu quero que ela seja um bom coordenador, sei lá, de juventude, de casal, ou qualquer outro movimento, eu preciso formar a liderança daquela pessoa, né? Para que ela possa ser um sinal de Cristo para os liderados, né? Então, o documento, ele coloca muito bem isso, né? Tem uma questão que eu Sim. acho muito legal no documento do Aparecida. Eu lembro que isso foi antes de eu ir para o seminário. Me pediram para dar uma formação para pastoral vocacional. Uhum. E tinha um capítulo específico falando sobre a parte vocacional. E ali, nesse capítulo, eu não me lembro mais qual capítulo, mas nesse capítulo eu lembro muito bem de uma coisa que é óbvio, mas se está sendo dito é porque tá falhando em algum momento, né? Tipo assim, são aquelas coisas que são óbvias, mas não são evidente. evidentes. Exatamente. É assim, o processo vocacional ele tem que passar pelo discípulo missionário. Antes da pessoa ser um vocacionado, ela precisa conhecer Jesus. Ela precisa ter tido um encontro pessoal. Encontro pessoal com Exatamente. Cristo. E se não teve, a parte vocacional fica capenga. Fica. Hoje, por exemplo, qual é uma preocupação minha hoje? Se os grupos de jovens não estão hoje com jovens ali, que de fato se encontraram com Deus, tiveram o seu encontro pessoal com Deus, talvez lá na frente a gente vai ver, vai perceber uma diminuição de ordenação sacerdotal, de matrimônio. Como a gente já tem visto. Entende? Isso vai acontecer. Sim. Então, assim, é importante uma pastoral muito bem vivida? Importantíssimo. Sim. Eu que fiquei anos na pastoral da juventude, diria até mesmo que a pastoral da juventude ela precisa ser muito bem desenvolvida. Sim. Tô falando que não tô dando recado pra ninguém, não. Tô falando aqui que de fato é algo que precisa. Existe um trabalho bom sendo feito, mas eu penso que a gente precisa estar atento a essas coisas que você está falando aí, né? Assim, né? De formar realmente bem aqueles que estão ali, né? Porque assim, o que eu tenho visto muito, assim, nesse âmbito da juventude, o que eu tenho visto muito, nos nossos congressos a gente percebe Sim. isso, né? De 70% a 80% adolescente. E a gente tem ali 20% que é um grupo. A gente pode botar 10% assim, né, de 18 a 25, 26 e mais 10% ali mais velhos, né? Então, assim, aonde está o erro aí? É que o discípulo, o coordenador, né, o líder, ele não formou outros líderes. Então, por quê? Porque a gente tem um vácuo
de geração, digamos assim, né? Então a gente tem um vácuo muito grande de geração. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa, né? Pensar, né? E aquilo também, né? O que eu percebo muito hoje, no mundo de hoje, né? A gente entrou numa... Eu não tô falando só... Não tô falando do âmbito da juventude somente. Isso é em geral, né? A gente entrou... Por isso que a gente tem muitos extremismos dentro da igreja também, né? O ser humano tá sempre de um extremo ao outro, né? E o que eu percebo hoje em dia é que às vezes a gente começa naquele argumento assim, mas isso não tem nada a ver, a gente precisa ser maduro, pra fazer isso, fazer aquilo. Assim, é igual uma coisa assim, né? Tá, a gente precisa ser maduro, mas tem algumas coisas que são incompatíveis com a maturidade, né? Vou dar um exemplo. Isso aqui, né? Celular é muito bom, né? Muito bom. Mas quando isso aqui entrou na formação religiosa, isso aqui começou a fazer declinar a formação religiosa. Por quê? Porque isso aqui, mas tem que usar com maturidade. Mas isso aqui foi feito e programado para que a gente não use com maturidade. Assim, não se torna uma pessoa madura. Exato. Né? Então, assim, como que você quer que a pessoa use com maturidade um instrumento que não proporciona a ela agir com maturidade? Porque tudo, as redes sociais, né? Tudo nisso aqui é justamente para você adquirir um descontrole. Tudo. Perder tempo, de fato. Exato, exatamente. Entendeu? Assim, pra quê? Pra tornar um viciado. Exatamente. De diversas formas. Exatamente, entendeu? Então, assim, a gente precisa entender que para ser discípulo, ou a gente renuncia a si mesmo, tome a cruz e segue, ou a gente vai querer ficar fazendo... a gente vai querer ficar flertando, né, com várias coisas e achar que não tem nada a ver. E uma hora aquilo pesa, né? Porque é aquilo, a gente vai juntando pólvora, né? Uma hora a bomba explode, né? E assim a gente vai fazendo, né? Então a gente tem hoje uma visão muito secularizada, assim, né? Da igreja, né? Da vida religiosa, né? Então, assim, tudo pode. E a gente vê que o evangelho ele nos chama a uma radicalidade, né? Não um radicalismo, é a radicalidade do evangelho. E a radicalidade do evangelho é justamente isso, né? A gente saber, né, a renunciar certas coisas, né, para seguir o caminho que é Cristo, né? Então a gente precisa entender isso. Isso aqui pode ser usado bem? Pode, né? Claro. A gente tá fazendo aqui uma coisa que as pessoas dependem disso aqui, às vezes, para assistir e tudo mais, né? É claro, a gente precisa aprender a usar bem isso aqui, né? Mas a gente precisa usar, né, com moderação, precisa aprender, com né? muitas virtudes, né? Exato, né? Então, assim, por isso, assim, se a gente não forma bem a pessoa anteriormente, como que ela vai usar bem isso aqui? Não tem como, né? Então a gente forma bem para que a pessoa ela possa usar o melhor possível as coisas do mundo, né? Certo. E é claro, sem se apegar a elas, né? Então, assim, a gente... Mas o que a gente vê muito hoje, às vezes, é isso, né? Uma secularização e um abandono dessa radicalidade do evangelho, né? E às vezes a gente até vê, assim, eu vejo isso no âmbito dos jovens, por exemplo. O jovem que quer viver ali uma coisa, assim, uma radicalidade ali, tudo, viver uma vida mais coerente e tal. É claro, todo mundo tem dificuldade, cai, queda, levanta e tudo. Mas esses são motivos, às vezes, de chacota, né? Lá vai lá o santinho, aquela coisa toda, né? Por quê? Porque o que é mais fácil, é como na escola, você é professor, você sabe disso, né? É mais fácil uma turma inteira zoar e depreciar aquela pessoa que tira uma nota boa do que ela se esforçar para ser igual àquela pessoa, sim, né? Claro. Então, o que as pessoas vão fazer? Elas vão depreciar, né, a vivência do evangelho, né? Daquela pessoa que quer viver uma vida coerente, né? É claro. Em detrimento daquilo que é o que ela mesmo quer viver, né? E permanecer, né? Que é a vida meio relaxada, né? Então a gente precisa... a evangelização, ela nos propõe esse caminho, né? De radicalidade, uma radicalidade do evangelho, né? Que não é um radicalismo. Sim, sim. A gente precisa entender isso, né? A radicalidade é viver a vida real, né? Radicalismo é um mundo de fantasia, né? É impossível ser vivido. Eu acho que Deus, como sempre, luta a nosso favor.
Mas, ultimamente, vou botar aqui a câmera para mim, acho que ultimamente ele nos trouxe aqui, ó, esse rapaz aqui, né? Essa imagem, apesar de ser a imagem a única que eu consegui, não é tão excelente assim essa imagem para lembrar dele, mas tá aqui a imagem do Carlo Acutis, São Carlo Acutis, né? Eu acho que Deus, mais uma vez, lutou a nosso favor por conta da canonização de Carlo Acutis, né? Sim. Eu acho que, mais uma vez, assim, a juventude, a igreja, juventude, tendo aí, padre, e todos que estão nos assistindo, né? Quando estou falando de juventude aqui, é com aquele mesmo conceito de Dom Rafael, né? Na alma, né? Não só na idade, né? Sim. Mas a juventude ganhou mais um ponto seguro, concreto, nos dias de hoje. Sim. Né? Mostrando para todos nós que é possível utilizar, por exemplo, do celular, da rede social, da internet. É o campo de missão. E ser santo. É o campo de missão. E ser santo. Eu sempre, uma vez me chamaram para um acampamento para pregar sobre o uso da internet e evangelização na internet. Eu falei lá, dei meu testemunho. Por que eu iniciei? Porque eu percebi que se nós não estivermos lá, nesse ambiente da internet, aquilo lá vai se tornar cada vez mais distante de uma realidade cristã. Exatamente. Precisamos estar lá, fazendo coisas boas para edificar, porque tem muita coisa lá que não edifica. Tem muita coisa. Eu não estou falando só de pornografia, que é muito vendido na internet. Estou falando só disso. Estou falando de violência. Estou falando lá de uma forma totalmente incoerente de compreender o ser humano, o homem, a mulher. A exposição da própria imagem. Exatamente. Então, assim, fora tantas outras realidades. E uma outra coisa que me chamou muita atenção, padre, foi o seguinte. Quando eu tinha acabado de publicar um Que Santo é Esse no TikTok. E eu, depois da publicação, comecei a passar no TikTok ao vivo. E ali eu vi uma seita, um ritual que não é nada de Deus, que eu não vou nem promover aqui, ao vivo. Eu olhei assim, gente, que troço macabro é esse? Porque... Eu falei, gente, precisamos estar ali. Aonde que a gente está? Que mundo é esse, né? Que promove tantas coisas ruins, que tem pessoas que vão ali para assistir, e muitas pessoas, e nós, o que nós vamos fazer? Vamos ficar aqui sentados esperando Jesus voltar? Não, Jesus vai voltar e não vai levar a gente. E aquilo que a igreja ensina, né? Os santos, eu falei isso algumas vezes, né? Os santos são uma resposta para o seu tempo, né? E Deus, ele sempre faz isso. É só a gente olhar na história da igreja. Na história da igreja, até na história do povo antigo de Israel, quando o povo estava passando dificuldades, ou pela opressão dos outros povos, ou pela sua própria rebeldia, Deus suscitava o quê? Um profeta, né? E o profeta vinha para quê? Para anunciar a verdade, denunciar o erro e reconduzir no caminho de salvação. Os santos são isso, né? Se a gente olhar na história da igreja inteira, exatamente, a gente vê na história da igreja justamente isso. Deus, em determinados momentos, suscita um santo e muda a história. É como você disse, o exemplo do Carlos Acutis, assim como a Santa Teresa de Calcutá, né? Temos aqui a relíquia dela. Assim como muitos outros santos, né? Assim, Deus, ele na história, ele vai suscitando os santos, né? Por isso que a gente, falando aqui de evangelização, né? Assim, Deus, ele age, né? Deus, ele faz a obra, né? A gente precisa não atrapalhar tanto assim, né? Assim, ajudar, contribuir, né? E não atrapalhar tanto a obra de Deus, né? Mas é justamente por isso, né? Porque se a boca se calar, as pedras falarão. Exatamente. Então, assim, Deus, ele tá fazendo a obra, né? A gente só precisa entender essa obra para que a gente possa ajudar mais ainda essa obra acontecer, né? Então, assim, esse é o nosso grande desafio evangelizador, né? Na nossa sociedade, no nosso tempo de hoje, né?
de realmente estar aí anunciando o evangelho a toda criatura, né? E por vários meios, né? Tanto redes sociais, quanto também nas nossas paróquias, na nossa missão, na nossa catequese e tudo mais, né? E é justamente isso, né? E uma coisa que a gente não pode perder nunca é o desejo de salvar almas, né? Porque se a gente tem o desejo de salvar almas, isso é sinal que a gente ainda está na missão. Quando a gente perde o desejo de salvar almas, aí a missão se torna trabalho. Aí o trabalho, a consciência do trabalho requer retribuição. Aí quando a gente começa a querer retribuição, aí a gente começa a cansar e desanimar daquilo que é a obra evangelizadora, né? Exatamente. Então, são os nossos desafios. Então é isso, padre. Eu acho que todo esse processo de evangelização passa pelo principal desejo. Querer ser santo, né? Isso. Querer ser de Deus, né? Quanto mais a gente buscar isso, mais a gente vai transbordar, mais seremos missionários e menos trabalhador, né? Uhum. Eu acho que, se eu falava aqui também da Madre Teresa Calcutá, ela é uma pessoa de fato muito importante, Uhum. pessoa também da nossa realidade, né? Sim. E talvez assim, se eu citava lá no início, né, do podcast, a pastoral da solidariedade, pastoral da caridade, né? Uhum. Talvez conhecer a vida dela vai talvez dar um sentido melhor para as pastorais de rua, da caridade, da solidariedade. Exatamente. Pastoral assim, que envolve a acolhida do outro, né? Isso. Foi uma santa que amou sem querer, amou, lutou por muitas pessoas sem querer evangelizar diretamente, respeitou até mesmo. Sem querer nada em troca, né? Exatamente. É uma coisa que, assim, é aqui também, né? Uma característica também do discípulo missionário é a consciência de ser Cristo para o outro e a capacidade de ver Cristo no outro. Né? Se a gente conserva isso, assim, a gente não vai fazer nada para ninguém em si, assim, né? Mas a gente vai fazer por Deus e para Deus, né? Então é isso que a gente precisa ter, essa consciência. Nem sempre a gente consegue ter isso bem vivo na nossa mente, né? Mas a gente precisa exercitar, né? Essa consciência que eu sou Cristo pro outro, né? E o outro é Cristo para mim, né? Então é aquilo que Jesus Cristo fala, né? Estive com fome e me deste de comer, né? Estive com sede, me deste de beber, né? Então assim, Jesus ele se manifesta, né? Na nossa presença, né? No nosso meio, né? Nos nossos irmãos. Né? E é o que ele fala nas bem-aventuranças também, né? Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Então, por isso que é tão importante o discipulado, para alcançar a pureza de coração, para ser capaz de perceber a presença de Deus em nosso meio também. Né? Isso aí. Bom, então vamos encerrar por aqui mais um podcast. Agradeço a você por estar com a gente aqui, né, padre? O tempo todo, né? Possa ser muito bem-vindo. Cada dia, cada podcast, se Deus quiser, nós iremos fazer uma publicação semanal. E eu acho que a tua presença aqui é extremamente necessária. Estamos aqui primeiramente por Jesus Cristo, mas também por você. Então, nós pedimos a você que você possa também nos ajudar da seguinte maneira, dando o seu like e compartilhando esse podcast com muitas outras pessoas. E também visite os nossos canais, né? O padre tem um canal dele no YouTube, que é o Padre Rafael Augusto. E eu também tenho um canal no YouTube, que é o canal Na Leitura, onde nós também evangelizamos lá, cada um da sua maneira, cada um com uma proposta diferente. Então seria muito bom que você possa também ir nos conhecer, seguir o nosso canal e deixar seu like nos nossos vídeos. Sim. Queremos agradecer também, né, a nossa diocese, né, que está transmitindo esse podcast lá, nossa web TV Amor Divino, né? Então, aí na figura também, né, do Rogério, né, que está nos auxiliando aí, nos ajudando, né? E a gente também fazendo esse caminho, né, de colaboração, de caminhar junto, né, com a nossa diocese também nessa obra de evangelização, né? Que também agradecemos muito
aí o nosso bispo diocesano, as nossas a pastoral da comunicação, a Pascom diocesana, né? E também esse nosso canal aí de transmissão, né? Que é a Web TV Amor Divino, né? Isso aí. Fiquem com Deus. Muito obrigado e tchau, tchau.